Qual é o foco desse treinamento? É entender o que é dar um atendimento de excelência. É claro que a parte técnica é indiscutível, né? Porque hoje em dia os pacientes sabem quando o tratamento está dando resultado, quando não está. Então, se não está alinhando o dente direito, se o filho não tá descruzando a mordida, hoje, não hoje, né? Mas os pacientes veem, eles observam. Então, a parte técnica realmente precisa estar ok, ou seja, a gente precisa levar o melhor resultado ortodôntico, funcional e estético para o nosso paciente, como é prometido no início do tratamento. Mas é muito mais do que isso. Porque o paciente, na maioria das vezes, ele não percebe a evolução no meio do tratamento. Ele tem aquela ideia do final do tratamento, não é? Depois a gente no final vai conversar um pouquinho, ter um tempo aqui para trocar uma ideia. Vocês vão me dizer se é isso, se não é, se concorda, o que pensa sobre isso. Mas o paciente, não só o paciente, a gente também, né? Quando contrata um serviço, quando compra um produto, o que a gente quer? A gente imagina o resultado final. É isso que a gente quer. E o nosso paciente quer isso também. E o pai e a mãe querem isso, querem um resultado final que a gente promete, e a gente promete, né? Quando fecha um tratamento, existe um acordo ali de resultado. Visualiza ali o resultado, né? É o dente alinhado, é o sorriso bonito, é isso que quer. Só que se durante o tratamento ele não vê que isso está acontecendo, ele não vê evolução, e quem é que vai mostrar a evolução para ele? É o ortodontista, é o dentista, né? Então, quando ele percebe que você também está comprometido com a evolução do tratamento, ele se conecta cada vez mais. Ele fala, não, esse dentista, ele é o melhor. Ele é ótimo, excelente. Por quê? Porque ele é melhor mesmo na técnica? Na maioria das vezes não. Mas porque ele se conecta bem com o paciente quer ver a evolução do próprio tratamento. Um dos fatores que trazem essa percepção para o paciente, e tudo, gente, é pela visão do paciente, é pela visão do cliente. Quando eu falo paciente é aquele que recebe o tratamento, que está ali na cadeira. Cliente é aquele que paga. Então, vou até abrir um parênteses, muita atenção com os clientes. São eles que pagam pelo tratamento. Quando a gente atende aquele adolescente, aquela criança, tem que dar muita atenção para o cliente, que é a mãe, que é o pai, que é o responsável que está ali junto. Então, ele espera um feedback sempre seu, se está ok, se o tratamento está indo bem. Ele quer saber se ele fez um bom investimento, se ele está fazendo um bom investimento. E quem aqui, de todos nós aqui, quem é pai, eu sou mãe, o Adailton é pai. O que a gente quer para os nossos filhos? E a gente atende muitos filhos, né, na clínica. A gente quer o melhor. A gente quer o melhor tratamento, o melhor dentista, o melhor resultado. A gente quer investir em algo que realmente seja bom para o nosso filho. Então, quando você, que é o ortodontista, chama um pai e a mãe, e ele quer saber da evolução, ele sempre quer saber. Alguns perguntam, né? Outros nem tanto, nem sempre. Mas quando você pega e mostra a cada 4 meses, a documentação dele, inicial, e mostra, e você sabe que está tendo evolução na ortopedia ali, é visível, para a gente é visível, para os pais muitas vezes não é. Eles não ficam olhando, já se esquecem de como era antes, né? Quando você mostra aquela documentação inicial, depois de 4 meses, 5, que já está começando a fazer ali o efeito, né, o tratamento ortopédico, e os pais enxergam, os pais veem, né, e vê que você quer mostrar que realmente é importante aquele investimento naquele tratamento.
os pais gostam demais. Então, os clientes gostam muito. Se for um paciente adulto de ortodontia fixa, mostre aquele dente todo apinhado. Muitas vezes as pessoas se esquecem de como eram, né? E aí você, em cada sessão, é muito importante a gente dar atenção para o paciente em cada sessão de manutenção que vai à clínica, tá? Em cada sessão, perguntar se está tudo bem, falar o que vai fazer rapidamente, se está gostando do resultado, de vez em quando dá um espelho na mão, né? Explicar alguma coisa, olha, lembra desse seu dente que era assim? Olha, a gente já pôs no lugar. São detalhes. É uma frase que você fala aqui, outra ali. Mas o que é importante? É ele perceber que você está com o foco nele naquele momento. Ele é a pessoa mais importante ali. É fundamental saber quem ele é, abrir a ficha do paciente antes, ver todo o planejamento. Quando que iniciou o tratamento? Será que é um paciente que está sempre faltando? Ou não? Ou vem todo mês certinho? Se tiver tendo algum problema naquele tratamento, será que o paciente está fazendo a parte dele? Então, é muito, muito importante a gente entender, saber quem é aquele paciente e foco na satisfação em relação ao resultado que aquele tratamento está tendo, tá? Porque isso é fundamental. Eu tenho muita experiência com isso, eu gosto muito de mostrar para os pais, né? E para o paciente adulto também, mas eu gosto muito de mostrar ou com espelho ou na documentação inicial, comparação. Isso traz mais concretude ao tratamento. O tratamento odontológico, qualquer um, ele é muito abstrato, né? É muito intangível. O paciente, ele imagina o resultado, ele nunca vai saber o que vai acontecer no final. Ele não vai saber como vai terminar o sorriso dele. Mesmo hoje, com a odontologia digital, pode movimentar dente digitalmente, tá, mas aquilo é uma imagem virtual, não é uma imagem real, né? Então, quanto mais vocês conseguirem tangibilizar o tratamento, e na ortodontia é importante fazer isso mês a mês, né? A gente vai ter pacientes mais fidelizados. E o que é o paciente fidelizado na ortodontia? É aquele que não falta. O sonho de todo ortodontista é fazer o acompanhamento do paciente direitinho, né? Que ele vá a todas as sessões e assim não vai ter nenhuma intercorrência, nenhum problema, nenhuma movimentação inadequada, porque ficou 2, 3 meses sem ir numa consulta, tá? Então, esse é um ponto primeiro que eu queria trazer para a fidelização. Um outro ponto importante, isso a gente pensando no tratamento já, na sequência do tratamento. Um outro ponto importante para se pensar, tanto numa consulta para fechar um tratamento, né, quanto nas consultas de retorno, é que qualquer tratamento, assim como um produto, um iPhone, uma caneta, um óculos, qualquer tipo de tratamento que a gente vai oferecer para o nosso paciente, ele tem 3 atributos. Isso serve para produto, para qualquer coisa. Ele tem 3 atributos. O que é isso, Carla? Um atributo são características ou é a técnica. Então, ok, vamos pensar aqui num iPhone. O meu tá filmando aqui, senão pegava ele para mostrar aqui de exemplo. Vamos pensar no iPhone. Qual é a característica, qual é a técnica do iPhone? A característica dele ele é um iPhone 11 Pro Max, que tem não sei quantas câmeras, isso é característica, tá? Isso é a técnica, no nosso caso, técnica. O que é a característica e a técnica para um tratamento ortodôntico ou ortopédico?
É o tipo de aparelho. A gente não fala isso para o paciente? Quando vai fechar o tratamento, fala dos tipos de aparelho que ele, de repente, que a gente poderia usar no tratamento dele, do que é feito, que material que é. Olha, tem o aparelho estético, que é feito desse material, é porcelana, é transparente, ele não aparece. O fio, arco termoativado, o arco de Naitai, porque é isso, a liga é níquel, titânio, enfim. Isso é característica, isso é técnica. Então, vamos usar um aparelho Bionator para protração mandibular. É aparelho, é técnica, é característica do tratamento, tá? Então, esse é um atributo importante? Importante, claro, né? A gente sempre fala disso quando vai fechar um tratamento. Um outro atributo que qualquer produto tem, tá? Então, vamos voltar aqui no exemplo do iPhone, é as vantagens. Qualquer produto que você vai comprar, qualquer produto que existe, né? Um copo aqui de vidro, ele tem vantagens, e tem vantagens para o consumidor comprar aquele copo, aquele iPhone. Então, quais são as vantagens, por exemplo, de um iPhone 11 Pro Max? Tá, vantagens, ele tem lá 256 GB de memória, isso é característica, isso é técnica. Mas qual é a vantagem? Vantagem é que tem tanta memória que você nunca mais vai ter problema quando viajar, de fazer um filminho, tirar umas fotos lá e não conseguir salvar no celular. Isso já aconteceu comigo, quando eu tinha outro celular. Então, isso é uma vantagem. Tá, mas é uma vantagem para quem? É uma vantagem para uma pessoa que vê isso como uma vantagem, que aí é o benefício. Então, o terceiro atributo de qualquer produto ou serviço é o benefício. Só existe benefício, olha só que interessante que é isso, gente. Só existe benefício se o seu cliente entender que aquela vantagem é boa para ele. Então, eu vou explicar aqui. O celular, vamos colocar ali o iPhone, que tem 256 GB de memória. É uma vantagem, certo? Certo. Mas se for um rapaz lá na loja da Apple e pedir para o vendedor que quer comprar um iPhone para dar de presente, e o vendedor falar das vantagens do iPhone e principalmente dos 256 GB, que a pessoa nunca mais vai ter problema de memória e tudo mais, pode fazer vídeos, não sei quantas mil horas de vídeos, milhares de fotografias, vai armazenar. Se ele virar para o vendedor e falar assim: não, mas eu não preciso desse tanto de memória, não. Eu vou dar para o meu avô o celular, ele não sabe nem tirar foto. Ele vai só usar para telefonar e para mandar o WhatsApp. Ou seja, aquele vendedor focou numa vantagem do iPhone que não era um benefício para aquele cliente. Tá? As pessoas só compram, as pessoas só fecham o tratamento com a gente se ela enxergar que as vantagens que a gente está oferecendo são benefícios para ela. E ponto. E é isso. Então, vamos traduzir aqui para o tratamento ortodôntico. Se a gente falar falar sobre um aparelho de safira, um tratamento com aparelho de safira, um aparelho estético, para um paciente que não tem nenhum problema com a estética, com aparelho, em usar aparelho metálico, a gente fica falando sobre isso, mas para ele tanto faz. Então ele não vai investir mais nesse tipo de tratamento. Por isso é muito importante a gente entender o que é benefício pro paciente. Sempre perguntar para ele antes: tá, você quer arrumar, você quer fazer o tratamento ortodôntico, mas o que é que você espera de um tratamento? Como seria para você um tratamento ortodôntico ideal? Como é que você gostaria que fosse? Você fazendo essa pergunta, primeiro você vai surpreender o paciente. Nenhum dentista pergunta isso. E você vai ter a resposta
que você quer dele. Pode ser que ele fale assim: nossa, o meu sonho seria se eu colocasse o aparelho hoje e amanhã já tivesse pronto, já tirasse. Esse é o meu sonho. Isso seria o tratamento ideal para mim. Ok, então você já entendeu que ele quer velocidade no tratamento. Né? Um outro poderia falar: olha, eu queria usar aparelho, mas que ninguém visse, que fosse invisível. Já é uma outra visão do tratamento. Então, poxa, vou oferecer o tratamento com aparelho de safira. Isso é um benefício, a estética para essa pessoa é um benefício. Tá? Então, o que é vantagem, isso a gente sempre precisa entender, né, do nosso paciente, o que é que ele gostaria, como ele gostaria que fosse. É para você entender qual é a direção da sua conversa na hora de fechar o tratamento. Então, quando a gente passa aqueles valores aproximados na primeira consulta, quando pede uma documentação, poderia, dependendo do caso, ver que caso que cabe isso, fazer essa pergunta. Como é que você gostaria que fosse isso? Né? O tratamento para você? Ou alguma pergunta parecida. Para quê? Para você entender o que é benefício para ele, o que é importante para ele. Dentro daquilo, adaptar, né? E aí vem a documentação, e aí vai fazer todo o planejamento. E entender, puxa, esse paciente quer velocidade. Será que eu consigo dar velocidade para ele? Será que se eu usar um aparelho, será que se ele usar um aparelho autoligado, com arco termoativado, será que isso não economiza aí alguns meses do tratamento? E aí dá para avaliar cada caso, de acordo com o que o paciente fala. Eu costumo dizer assim, a gente precisa ouvir mais do que falar. E na hora de oferecer, entender que o que ele quer é o benefício do tratamento. Ele não quer saber da técnica. É claro, ele quer saber que tipo de aparelho vai ser usado. Sim, né? Mas ele não quer saber muito de técnica, se vai corrigir, que função que vai corrigir. Você pode até falar disso, sim, claro. Mas é importante saber o que ele quer. A maioria das pessoas quer estética. Então, quando a gente só fala em função, sem entender o que o paciente realmente quer, às vezes é um lateral, não sei se alguém já passou por isso, às vezes é um lateral que está viradinho, que está girado, e é isso que incomoda o paciente. Às vezes ele tem uma mordida aberta, um caso dificílimo para a gente tratar, né? Só que tem um pouquinho de apinhamento anterior, e é isso que ele quer resolver. E a gente vê o caso assim com uma outra visão, completamente diferente. Claro que a gente precisa dar essa visão para o paciente, mas sempre entender, olha, isso que você quer corrigir, também a gente vai corrigir. Só que tem mais isso, e aí fazer a consulta. Sempre pensando, sempre com o foco no benefício para ele, tá? E isso precisa ser trazido em todas as consultas. Olha que legal que é quando a gente pergunta na primeira sessão o que é que está incomodando realmente ele, e o paciente fala, é esse dente aqui, é esse dente que tá torto, é isso que ele fala, né? E aí a gente anota lá, dente 22, girovertido, enfim, tem uma anotação. Quando a gente tem o foco no paciente, em cada paciente que entra, a gente tem as anotações sobre ele e vai olhar para elas antes de atender. Então, olha que legal, o paciente chega ali 2 meses depois, aquele dente 22 já está quase alinhado. Às vezes isso, muitas vezes, o que ele quer, a gente já consegue um resultado rápido. E aí você fala do dente para o paciente. Olha, eu sei que o que te incomodava era esse dente. Você viu como já foi para o lugar? Olha que rápido, olha que beleza. Eu falei para você que o tratamento ia correr tudo bem. E aí mostrar a documentação para ele como era antes. Na maioria das vezes eles olham e falam, nossa, é mesmo, olha como era feio.
Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Nossa, olha como é que tava e agora tá... nossa, tá melhorando mesmo, né, doutora? E perde aquela percepção, e aqui eu quero trazer também, daquela manutenção muito rápida, não é? Quem já não passou por isso aqui, que faz uma consulta de manutenção, se for só a técnica, em 10 minutos, o paciente entra, trocar um arco, quanto tempo demora? 10 minutos. Fazer um ajuste num Equiplan, que muitas vezes nem tem ajuste para fazer, e a gente faz ali alguns ajustes para levar um pouquinho de tempo, às vezes é um acompanhamento. Tem tratamento ortopédico, disjuntor, por exemplo, que a gente faz um acompanhamento, não é? Não tem o que fazer ali naquele momento. Só que a percepção daquela mãe, daquele pai, ou do paciente ali da ortodontia, é que se foi rápido demais, não foi feito nada. E isso é uma percepção que está na mente das pessoas, a não ser que você reverta isso, a não ser que você explique o que você fez, que faça aquelas perguntas: ah, o seu filho está usando o aparelho direito, não está? Está dormindo ou não com o aparelho? Mostrando ali a documentação, fazendo uma profilaxiazinha ali no aparelho removível para não demorar 5 minutos, para demorar pelo menos ali uns 10 a 15, né? Para ter uma percepção ali de que foi realizada uma sessão de manutenção. E a gente sabe que muitas vezes, e não é técnica errada, é certíssima, muitas vezes é rápido mesmo. Tem paciente que às vezes manda e-mail lá para a clínica, paciente de ortodontia, falando: nossa, eu acho que estão me enrolando aí, porque só estão trocando borrachinha, só estão trocando elástico. Eu fui já 2 meses e só trocar elástico. Aí eu entro lá na ficha do paciente e vejo que não, que tá certo. Só que faltou o ortodontista, a ortodontista, verbalizar isso para o paciente, falar: olha, esse mês eu não vou trocar esse fio, esse arco, porque os dentes ainda estão se alinhando nesse formato aqui. Se eu trocar agora, eu vou atrapalhar o seu tratamento. Não é todo mês que a gente troca. Tá? Então, aí o paciente vai entender: ah, tá certo, então a dentista tá me explicando o motivo pelo qual ela não está trocando o fio e essa manutenção está rápida assim. Tá? Então, isso é você aumentar a percepção de valor do paciente em relação ao tratamento. Sempre que a gente explica alguma coisa para ele, ele se sente bem, ele se sente, vamos dizer, valorizado, especial, né? Ele sabe, ele percebe, tudo é uma percepção, tá? Tá tudo ali no inconsciente. Ele percebe que você tá com o foco nele ali naquele momento. Então, como a gente tem um atendimento, vamos dizer, rápido, né? A gente tem um atendimento ali, bastante pacientes por dia. É importante a gente se preocupar com qual é a percepção que o paciente está tendo em relação à qualidade do nosso tratamento. Tá? E é muito louco isso, porque pode ser o melhor especialista do mundo, do planeta, que tem a melhor técnica. Se ele não conversar com o paciente, não falar sobre a evolução do tratamento e fizer manutenções rapidinhas demais, a percepção de valor não é alta, né? Apesar da técnica estar ok. Então, assim, aí fica tudo bem, fica ok, porque tá tendo até resultado e tal, né? Mas, para o paciente valorizar cada consulta, é preciso que a gente converse com ele, e não é conversar, bater papo, né? Você até pode, né? Tem gente que gosta de conversar, falar de futebol lá, da Ponte Preta, tá tudo certo, né? Os pacientes gostam, né? Então, isso é conexão, mas isso é legal. Só que quem não tem essa
quem não... Eu não sou uma pessoa que fica batendo papo com o paciente. Não sou. Né? E eu sou mais quieta, né? Mais séria e tal. Mas quando eu trago o tratamento ali para o foco da minha conversa com ele, é suficiente. E tá bom. E ele gosta. E ele vê que eu tô preocupada com o resultado dele. Tá? Então, é muito importante a gente pensar no atendimento da ortodontia, por isso eu separei vocês da outra turma, porque realmente é uma forma diferente. Né? E o paciente está lá todo mês. Ele está lá todo mês com a funcionária, ele está lá todo mês remarcando a consulta, enfim. E a gente tem uma sistemática ali de sempre buscar aqueles pacientes que não estão indo todo mês certinho, né? E entender sempre por quê. Por que que não vai todo mês direitinho na consulta? Né? Muitos são pacientes, Carla, será que é porque não quer pagar? Será que o paciente está sem dinheiro? Muitos são pacientes que têm convênio. Tem convênio, ou seja, é o convênio que paga a manutenção. E esses também precisam realmente ser tratados e atendidos da mesma forma que os pacientes particulares. Eles também têm escolha de onde vão tratar. E podem nos deixar ir para uma outra clínica, para um outro consultório. Tem muitos dentistas que atendem. Então, às vezes a gente pode ter essa falsa ideia, né, de que os pacientes que têm convênio, eles vão mais certinho, porque o convênio é que paga a clínica, mas não é bem assim. Então, a fidelização precisa acontecer também com todos, né, com todos os pacientes. Tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui é essa percepção. Eu sempre quis reunir aqui, e não sei por que não fiz isso antes, né? Os ortodontistas, porque realmente é algo diferente da gente conversar. Né? Uma outra questão aqui que eu quero trazer para vocês, que finalmente a gente organizou uma tabela de valores, porque na ortodontia, na ortopedia, são diversos tipos de tratamento, né? E aí a gente organizou, porque cada clínica estava passando em algum determinado tratamento valores um pouquinho diferentes, né? Então, claro que a gente precisa ter um valor único aqui para cada clínica, né? Os valores que cada clínica passa para os pacientes dos tratamentos. Então, vocês vão ter, a partir provavelmente aí do final dessa semana, comecinho na semana que vem, a gente vai ter uma tabela já impressa dentro da sala de ortodontia e na recepção, tá? Para as meninas, de tratamentos de ortodontia fixa e ortopedia, tá? Tem variações nos tratamentos, tipos de aparelhos. O que é importante aqui? Eu até coloquei os aparelhos removíveis que a gente costuma usar, né? Por que é importante a gente buscar usar aparelhos, né? Fazer tipos de tratamento que todas as ortodontistas da equipe consigam fazer a manutenção, né? Porque, enfim, às vezes a Dailton está numa clínica hoje, depois não está mais, está na outra, enfim, um dentista substitui o outro, às vezes num mês de férias. Quando não existe uma unicidade aí nos tratamentos, a gente às vezes tem problema para continuar esse tratamento com o paciente, né? E eu tô falando de ortopedia, né, principalmente. Mas é claro que, enfim, pode sim usar alguma coisa diferente do que eu coloquei aqui, tá? Que eu coloquei os mais comuns, Equiplan, Bionator, Planas, Bite Block, enfim. O que é importante? E até a gente teve uma reunião com as funcionárias esse sábado passado aqui. É importante, todo o tratamento que vocês passarem para o paciente, então é um disjuntor com máscara e aí um expansor inferior, enfim. É importante estar
enquadrado em algumas dessas opções que vai estar aqui nessa planilhazinha, tá? Então, pode não ser exatamente do jeito que a gente escreveu aqui, vai que tem algum tratamento diferente do que está aqui. Então, para a funcionária passar o valor, para ela cadastrar ali no Easy, precisa estar enquadrado em uma dessas modalidades aqui que a gente colocou. É claro que a gente vai vendo se precisa alterar alguma coisa, tá? Então, é só na prática que a gente vai ver como é que funciona, mas é o que já era para estar sendo usado aqui, esses valores, pelo menos era o que a gente já estava passando aqui na clínica de Campinas, tá? Mas ainda tinha dúvidas, as funcionárias também não estavam sabendo direito, e quando tem dúvida, é horrível, né? Dúvida, e ela vai e pergunta pro dentista, não é confuso isso? Então, o dentista, o ortodontista, vai planejar aquele caso, já vai enquadrar em um dessas modalidades aqui que a gente listou, bem simples, a gente fez da forma mais simples possível, tá? E assim que já tiver nas clínicas, eu vou pedir para as gerentes lá avisarem vocês, já dão uma olhada, ver se entende, porque às vezes é claro para mim, não é tão claro para vocês. Então vamos buscar algo que seja bem fácil de ser entendido e que esteja dentro de uma dessas formas de pagamento, né? Porque aí tem essa questão, doutor, mas daí como é que vai cobrar isso? Doutora Lívia, como é que é isso? É um aparelho ou é dois? Elas não ficam perguntando assim? Não sei. E isso na frente do paciente, né? Então, não pode ser, tá? Então, é preciso já planejar, saber o que vai oferecer para o paciente, já saber quais são as opções que estão aqui, para ficar tudo fácil, tudo mais fácil, tá bom? Então, vamos ver como é que isso vai andar na clínica. E para finalizar aqui, que aí depois a gente tem um tempinho para conversar o que vocês quiserem conversar, a gente começou a mandar segunda-feira agora, hoje é terça, né? Ontem, hoje acho que foi também, né, Fernando? Foi? Foi. Uma pesquisa de satisfação. Então, tá rodando, a gente chamou de melhorômetro. Então, pensando sempre em ouvir o nosso cliente, a gente criou um formulário muito simples, né? Depois até quem quiser ver como é que a gente fez isso, e está mandando para uma parte dos pacientes atendidos naquele dia, né? Então, alguns pacientes, por exemplo, na segunda-feira, 30%, né? Não sei quantos, 30% mais ou menos dos pacientes que a Lívia atendeu, receberam essa pesquisa que pergunta sobre o atendimento da Lívia, que pergunta sobre o atendimento na clínica, dá uma nota para a clínica e se indicaria a clínica para alguém. É basicamente isso. E tem um espaço para dar sugestões, críticas, fazer seus comentários. Ou seja, oi? Os elogios. E os elogios. Críticas, elogios, comentários, para escrever lá. Se gostou, gostou, se não gostou, o que não gostou. Porque aqui tem duas questões, né, importantes da gente fazer isso. Primeiro, é entender como é que a gente está na visão do nosso cliente, na visão do nosso paciente. Tá? Claro, nem todo mundo responde, aliás, é uma pequena parte só que responde, mas é importante a gente cada vez ter mais dados sobre como é que está o nosso atendimento. Né? E como um todo. Carla, mas aí o paciente vai me dar uma nota? Né? Ele vai dar uma nota para o dentista, mas é justamente para a gente entender, né, como é que a gente tem que melhorar. Vocês sabem que o nosso objetivo sempre é crescimento, e crescimento de todo mundo. Tá? Então, todas as críticas, eu sempre entendo uma reclamação e uma crítica negativa como um sinal de alerta para mim. Se tem alguém criticando negativamente, então por que será que ele falou aquilo? Será que está acontecendo daquela forma mesmo? Vamos ver. Se aconteceu, o que a gente precisa fazer para não acontecer outra vez? Tá? Então é sempre nessa pegada de melhorar.
esse é um ponto. E outro ponto é criar ali um canal para quem receber a pesquisa, de que ali ele vai ser ouvido. Então, quando é uma pessoa, um cliente que está insatisfeito, quando você abre um canal para esse cliente falar, ele fala mesmo. E a ideia é que ele fale diretamente com a gente. E que não fale lá nas redes sociais. E que não fale lá no Google. Né? Às vezes é um caso pontual que não fale, enfim, né, num canal que isso se espalhe, que ele fale diretamente com a gente. Então, esse também é um objetivo, tá bom? E aí vocês estão sabendo em primeira mão aqui, nem para os outros dentistas a gente ainda não teve a oportunidade de falar dessa pesquisa, mas que vai ser avaliado. E a gente falou isso para as funcionárias também, elas, meu Deus, eu falei, não, mas é justamente para a gente saber. E aí vai ter o paciente que vai criticar a recepcionista? Vai. Que vai falar da auxiliar? Vai. Né? Que vai falar do dentista? Vai. Mas é importante a gente saber realmente o que está acontecendo ali dentro para a gente buscar sempre a melhoria, né? Uma melhoria contínua. Então a gente sempre quis fazer esse tipo de pesquisa com constância mesmo e a gente nunca conseguiu. Mas agora todo dia vai uma avaliação de um grupo de dentistas, vamos ver como que a gente vai conseguir mandar. Foi só em Campinas, né, Nando? Foi só na central de Campinas que a gente ainda mandou, tá? Mas a ideia realmente é avaliar as clínicas, até para ter uma ideia, puxa, que clínica que está sendo melhor avaliada pelos nossos pacientes? É importante a gente saber. Não, Hortolândia tem uma nota 9, né? E Campinas, o centro, está com nota 7. Né? Por que isso? E aí a gente tentar entender, tentar buscar as respostas e melhorar cada vez mais o nosso atendimento na percepção sempre do paciente, do cliente, na verdade do cliente. Tá bom? Gente, eu falei demais, tô até rouca aqui. E então acho que o Fernando, não sei, abre o microfone ou se alguém quiser comentar, né? Enfim, seria bom vocês darem talvez uma percepção de vocês ou fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida. Enfim, querem falar? Quem que... É só clicar lá, se pedir. Quem quiser falar é só clicar no microfoninho aí, que vocês podem abrir a sua voz. Vamos ver, quem que quer comentar alguma coisa ou, enfim, ou de tudo que eu falei, ou alguma coisa relacionada. Vocês estão me ouvindo agora? Ou não? Então, bom, vamos ver. Se vocês quiserem falar alguma coisa, ou, enfim, né? Ou não, estamos aí, né? Nesse tempinho aí pra gente poder conversar. Isso. Tá legal, Ingrid. O que que acontece, né? A pesquisa. Muitas vezes a gente se engana, né? Achando que realmente está bem conceituada na visão do paciente. E se a gente não tem os números, né? Se a gente não tem dados, a gente não sabe como está indo, na real, né? E em relação aos encontros, eu não sei o que vocês acham, né? Eu acho esse formato online facilita um pouquinho aí a nossa vida. Se de repente aí a cada um mês e meio, a gente marcasse assim um encontro de 1 hora,
né? Eu podia falar de um assunto ali pertinente ao atendimento e a gente conversar um pouquinho. Eu até queria saber de vocês, o que vocês acham, porque eu sei que é à noite, às vezes vocês estão cansados, mas a ideia é a gente conseguir realmente se reunir e conversar um pouquinho aqui com frequência. Vamos ver, o que vocês acham? Fale. Então, e lá, se não me engano, dentro, o Fernando que bolou o formulário, pode até falar melhor. Se não me engano, tem uma nota pro dentista, então tem um formulário só para a doutora Lívia, tem um formulário só para a doutora Carla, né? Então é o paciente que passou comigo. E aí ele pontua e tem um espaço para falar, um espaço livre ali, que ele pode falar do dentista, da clínica, mas realmente é para avaliar a clínica como um todo e o cirurgião dentista, sim. Então, vamos ver, né? É isso, né, Fernanda? É, é, então é importante. De repente é uma questão e o paciente fala: eu não gosto, eu não sei nem o nome da minha dentista, né? Isso não acontece lá com a Dailton, porque o Dailton é sozinho nas clínicas, então é só ele, né? Mas aqui no centro em Campinas tem essa questão, né? Então pode ser uma questão importante para o paciente e a gente ter mais atenção nisso. Mas eu estou confiando e a gente tem que fazer. Isso é algo que a gente já queria ter feito já há muito tempo. Começou a fazer, parou, porque o volume lá é muito grande, mas agora acho que a gente acerta, né, Fernanda? Bom, vamos ver, deixa o Fernando falar aí. Na verdade a gente está usando aí o que muitas empresas usam hoje, né, que é o sistema de pontuação chamado NPS, que é uma nota de 0 a 10. Então, hoje são basicamente 3 perguntas que a gente colocou ali. Para pontuar de 0 a 10 a clínica, para pontuar de 0 a 10 o dentista, e depois uma pergunta onde ele pode escrever, né, elogiando, dando elogios, fazendo uma crítica, uma observação. Fernando, deixa eu só. Vocês estão ouvindo bem, Fernando, ou não? Mais ou menos, ou não? Tá meio cortado o som? Tá ruim. Eu acho que é o fone, Nando. Acho que é seu fone. Eu não tô ouvindo bem, não. Tô porque você tá aqui do lado. Então, vamos Aí, lá. aí. Melhorou? Então começa. Então a gente criou, são basicamente 3 perguntas só. Na verdade, na primeira, ele vai pontuar de 0 a 10 sobre a clínica. Na segunda, ele vai pontuar de 0 a 10 o dentista que passou em atendimento. E a terceira, ele pode escrever, pode fazer um elogio, uma crítica. Isso tanto faz, pode ser o dentista, a clínica, a funcionária, né? Aí está aberto para ele. E os objetivos principais são que a gente
que a gente pegue problemas, né, antes deles chegarem nas redes sociais, antes de irem lá criticar nas redes sociais. Então esse é um ponto. Um outro ponto é também que a gente pegue elogios ali, a gente até possa usar isso a nosso favor aí nas redes sociais e como depoimentos, enfim. Então esse é o objetivo. Como a Carla falou, vai ter um formulário específico separado ali para cada dentista, né, só para facilitar ali, para, né, como a Lívia falou, às vezes passa com um dentista, às vezes passa com outro. Então eu vou mandar hoje o formulário de uma dentista de ontem, que passou ontem, né, que teve ontem. Então é assim que vai funcionar. Mas a gente vai estar colocando para vocês, aí a gente vai estar fazendo uma pontuação e vocês vão estar sabendo também.